Boa noite, quem já está chegando aí, vamos nos preparar para iniciar o culto da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Que bom que vocês já estão. Tâmara Almeida, será a Tâmara aqui do Malhado, está em São Paulo. Tâmara que eu celebrei o casamento. Boa noite a todos. Vamos iniciar daqui a pouco tempo, 2 minutinhos, o culto noturno da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. Aguardando a entrada de mais pessoas, também aguardando a irmã que vai nos ajudar em alguns momentos com a interpretação para surdos na língua brasileira de sinais. Deixa eu ver se já está aqui. Creio que ainda não. Boa noite para todos que estão chegando. Jane Melgaço, Farlene, Vilma, Martins. Que bom a gente poder dispor e desfrutar desse momento para adoração ao nosso Deus. Enquanto não podemos fazer presencialmente, estamos utilizando esse recurso. Boa noite, Luci. Boa noite, Tamires. Boa noite, Janice. A todos, boa noite. Carlos Alberto Rocha, irmão Edésio. Que bom. Procurar aqui. Passando conteúdo do culto para as pessoas surdas, através da língua brasileira de sinais. Aguardando. Mais uma vez a todos, boa noite. Reise Santos de Jesus. Como é que está a mocinha? Está bem? A sua filhota, irmã Eliene Meira Mouta. Boa noite, irmã Eliene. João Pedro, como vão os nossos adolescentes, João Pedro? Tem feito contato com eles? Como é que eles estão? Vivi, Janilene. Aguardando aqui o retorno de Tamires. Que bom. Deus abençoe vocês. Ainda não conseguimos a resposta de Tamires. Tainá. Aline, boa noite, Aline. Então, querido, nós não conseguimos o retorno aqui. Nós vamos cultuar. Abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler os versículos de 12 a 20. Tamires, acho que agora vai poder chegar. Que bom. Boa noite, Tamires. Boa noite. Muito bem. Então, Tamires, já anunciar a leitura bíblica, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 20. Vou fazer esta leitura. E você acompanha aí na sua casa, tem Bíblia perto, então abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos de 12 a 20, onde lemos o seguinte: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros
sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, por que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Nós temos uma música que cantamos, e a cantamos normalmente no momento chamamos de confraternização. Essa música tem como título Corpo e Família. A igreja do Senhor Jesus Cristo é um corpo e uma família que está espalhada pelo mundo todo, através de grupos locais. Então a igreja é um corpo, é uma família, onde somos diferentes em muitas coisas, mas onde somos iguais porque formamos um corpo em Cristo. Nós vamos então agora chamar a irmã Moisés, Tamires vai dar uma saídazinha, chamar Moisés para que ele possa nos ajudar. Hoje o irmão Moisés vai ser o nosso da área musical. Vamos procurar aqui Moisés, para que ele possa nos ajudar com a música. Corpo e família, recebi um novo coração do Pai. Até agora não encontrei Moisés aqui. Eu estou com um pensamento que é possível que Moisés não tenha se ligado no horário. Nós estávamos fazendo sempre 19h30 e passamos para 19 horas. É possível que ele não tenha se atentado para essa mudança. Então, não sei se Danilo ou Daniel estão aptos para serem... Danilo não pode participar. Aqui eu não estou encontrando ainda o irmão Moisés, que é o responsável pelos louvores hoje. Mas, como eu estou afirmando, é possível que ele não tenha sido informado, não se ligou de que o nosso culto nós passamos para as 19 horas em vez de 19h30. Então, vamos cantar juntos, queridos, mesmo sem o auxílio da música, não é? Vamos cantar, a maioria conhece, que eu vou cantar aqui, vocês cantam em casa, tá bom? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão.
somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu vou chamar aqui algum irmão para estar orando ao Senhor. Como eu expliquei, é possível que Moisés não estava, digamos, ligado de que horário era 19 horas, mas eu vi que já entrou aqui a conta de Sassá, e no próximo momento de louvor, no canto, que ele já vai estar atento, vai estar aqui conosco para nos abençoar com a parte musical. Vamos buscar aqui um irmão ou irmã que possa estar orando, nos colocando diante de Deus. Eu vi que Daniel entrou na hora, mas já tinha começado a cantar e não quis suspender o louvor, não é? Não sei se a irmã Gessiane está em condições, eu vou ver se Gessiane pode, nesse momento, estar orando, nos colocando diante de Deus, apresentando nossas vidas e o culto que já iniciamos para o louvor e glória do Senhor. Aguardando aqui se a gente vai conseguir. Esse ano não pôde, vamos ver outra pessoa que possa estar aqui nos ajudando, participando do culto com esse momento de oração. Vou ver aqui o Daniel Araújo. Daniel toca, mas também ora, não é? Daniel toca e ora também. Então agora vai orar. Está à disposição para tocar, vai. Daniel, você... Pronto. Ora ao Senhor, coloca diante das nossas vidas, coloca o culto que nós estamos prestando ao Senhor. Vamos orar com você. Amém. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, só o Senhor, Deus, é digno de toda honra e de toda glória. Só o Senhor é digno desse culto, Senhor, que estamos prestando ao Senhor neste momento. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque, mesmo em situações tão adversas, mesmo não podemos nos reunir fisicamente, nós ainda podemos estar aqui de alguma forma juntos, né? Nos utilizando dessa tecnologia para cultuarmos, louvarmos ao Senhor e escutarmos a Tua palavra. Senhor, te agradecemos por esse culto que se iniciou agora há pouco, que o Senhor esteja conduzindo esse culto, que o Senhor esteja conduzindo cada momento, cada palavra que for dirigida aqui a todas as pessoas que estão participando conosco, e que nós possamos, Senhor, tão somente prestar realmente um culto verdadeiro dos nossos corações, Senhor, para o trono do Senhor, que os hinos cantados, os louvores entoados, a palavra, os hinos cheguem até o Senhor e que a palavra encontre morada em nossos corações, Deus. Que tudo o que vai acontecer no culto seja para a honra e glória do nome do Senhor. É o que nós oramos, muito agradecidos pelo dia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Daniel. Vou tirar você aqui da live para chamar outra pessoa. Meus queridos, a gente está cultuando ao Senhor aqui, não é? Através dessa plataforma. É o culto noturno da Igreja Batista Memorial de Ilhéus. E alguém me sugeriu hoje, né? Na verdade, foi minha esposa que sugeriu que eu fizesse uma alteração na programação, colocando a mensagem não lá para o final, que às vezes tem que cortar. Então, eu vou aceitar a sugestão.
Então a gente vai ter um momento agora de dízimos e ofertas, depois eu vou ter o momento da mensagem, e após a mensagem, então, a gente vai dar os avisos, falar dos aniversariantes. Nós temos muitos motivos para a oração, várias pessoas estão acompanhando, né, a situação da família Tainá Rocha. Ela mandou agora um áudio, agora há poucos minutos, a mãe dela muito aflita, porque os médicos disseram para ela que a neném, a Maria Júlia, precisa ser removida para outro hospital, porque o seu quadro está se agravando. Então, é inclusive motivo para orar por Maria Júlia, pedir a Deus, segundo a vontade dele, ele possa abrir essa porta, ou mesmo, se não for possível, remover a cura, restabelecimento para a querida nenenzinha Maria Júlia. Eu vou agora chamar o irmão Moisés, ele já está, a gente vai ter um momento dos dízimos e ofertas. Aí eu fiquei na dúvida se vai ser na conta de Sassá ou na conta de Moisés. Vou procurar aqui eu achar primeiro. Moisés está aqui, pronto. Moisés já está aqui. Vamos chamar o irmão Moisés para nos ajudar com a música para o momento dos dízimos e ofertas. Boa noite, Moisés. Boa noite, pastor. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, pastor. Tudo bem, Boa pastor? Noite. Bem-vindo, viu? Então, Bem, nós vamos agora ter um momento simbólico da entrega dos dízimos e ofertas. Tenho sempre realçado a gratidão a Deus pela sua vida, amado irmão, amada irmã, você que tem se mantido fiel ao Senhor, porque já era fiel, a pandemia não mudou isso em você, não é? Nós temos irmãos que estão muito desejosos de voltar aos cultos, porque eles têm dificuldade de entregar a sua oferta, está guardada, né? Mas louvamos a Deus por esses irmãos também que não têm podido, mas o seu compromisso com o Senhor está mantido. Isso é o normal da vida do cristão, né? Inclusive, quero lembrar aos irmãos que essa semana nós vamos ter alguns feriados bancários, mas se você tiver a sua oferta pronta, preparada, e ela é em espécie, você tente falar comigo que eu vou orientar como você pode fazer essa entrega, não é? Até porque essa é uma semana final, semana de pagamentos regulares da igreja, então deixo essa orientação para os irmãos. Mas vamos agora, enquanto o irmão Moisés canta uma música, e você canta na sua casa, momento que você simbolicamente está entregando os dízimos e ofertas. Irmão Moisés, é com você. Amém? Vamos todos cantar. Não tenhas sobre ti. Não tenhas sobre ti só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar é meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a Deus, confia de todo coração.
É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Moisés, daqui a pouco você retorna. Agora eu vou chamar aqui um irmão ou irmã para fazer a oração de dedicação dos dízimos e das ofertas, não é? Esse momento, a gente sempre tem esse momento no nosso culto, e agradecemos a Deus. E eu vou chamar aqui um irmão ou irmã para fazer esta oração, dedicação. Não sei se a irmã Edilza está aqui, se ela pode estar orando, vou procurar aqui a irmã Edilza, para participar nesse momento, orando ao Senhor, oração, dedicação dos dízimos e das ofertas. Não consegui encontrar a irmã Edilza, mas vou chamar aqui a irmã Eunice Viana. Eunice, se a irmã Eunice está, se ela pode ser adicionada agora para orar, dedicando os dízimos e ofertas ao Senhor. Aguardando aqui o retorno, a resposta da irmã Eunice Viana Nogueira, para estar orando ao Senhor. Enquanto aguardamos, renova minha saudação a todos, a alegria de estarmos juntos. Irmã Eunice, boa noite. A senhora boa noite, estava aqui pastor. Tudo bem, não é? Boa noite, pastor. Como é que está, pastor? Boa noite. Tudo bem, graças a Deus. A irmã vai orar para dedicar os dízimos de ofertas. E eu peço que a irmã também ore por uma bebezinha chamada Maria Júlia, de 2 anos, que está internada no hospital em Itabuna, com suspeita de dengue hemorrágica. E o médico falou para a mãe dela da necessidade, talvez, de remoção para um hospital com mais recursos. Então, que a irmã também coloque diante de Deus. Já estamos orando. É a vida de Maria Júlia. E que Deus, segundo a vontade dele, possa providenciar a remoção ou, mantendo no hospital onde está, também, se for a vontade de Deus, a restabelecimento dessa bebê, que é a irmã de Tânia Rocha, uma jovem membro da nossa igreja. Acho que a irmã me ouviu, então faça essa oração, agradecendo o dízimo de oferta, dedicando ao Senhor e orando por essa bebezinha e por essa família. Oremos, irmãos. Ó nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento precioso, quando nós, os teus filhos, estamos reunidos, cultuando o teu nome, através desta rede. Nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra que foi lida e pelos momentos de louvores e por esse momento precioso da entrega de dízimos e oferta no teu altar. Nós te agradecemos pelas vidas que têm tido esse entendimento, que tudo provém de ti e que tudo é teu, que apenas estamos aqui para administrar aquilo que tu nos deste para a nossa sobrevivência. Ó Deus, nesse momento, nós queremos te suplicar a tua misericórdia para Maria Júlia. Ó Deus, nesse momento ela está precisando de um tratamento, ó Deus, de um recurso mais apurado. E nós clamamos pelo teu sangue precioso, que tu esteja com aquela criança e com a sua família. E, ó Deus, se assim tu permitir, abre as portas, ó Deus, para que essa criança seja conduzida a um lugar onde tu tens o recurso disponível para o tratamento. Mas nós cremos também que tu podes agir, mesmo sem ela ir para qualquer lugar. Nós cremos nesse teu poder. Ó Senhor, que tu mostre à família que tu és Deus. E que eles possam, ó Deus, esperançosos em ti,
que, ó Deus, quando as nossas forças se acabam, muitas vezes, Tu tens nos permitido para que nós dependamos de Ti. Ajuda não somente Maria Júlia, que está nessa condição, mas tantos outros, ó Deus, que necessitam da Tua ajuda neste momento. Que Tu esteja entrando com a Tua providência. E, ó Deus, dispensando a cura, se for da Tua vontade, nós cremos que é, Senhor, porque ainda é um bebê e ainda tem uma vida pela frente. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, quando nós estamos passando a palavra ao pastor, para ouvirmos a Tua palavra, que Tu, ó Deus, abra o nosso entendimento para esse texto, que foi lido, ou outro que ainda vai ser abordado. Que o nosso coração esteja aberto para Te adorar, para cultuar o Teu nome, Senhor, com todo entendimento, toda a nossa razão. Que nós possamos estar sabendo que Tu és soberano, grande, que Tu és poderoso e que Tu estás atento às necessidades de todos os Teus filhos. Essa é a oração que eu Te faço e agradeço neste momento. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Obrigado, meu ministro. Deus abençoe, Deus abençoe. viu? Amém. Amém. Queridos, eu falei no início do culto que iria hoje atendendo uma sugestão da minha esposa colocar a mensagem, não lá mais no final, mas aqui mais no meio. E eu vou agora chamar o irmão Moisés, que ele vai cantar. É uma mensagem musical. Nós estamos no mês do lar, mês da família. O irmão Moisés preparou uma música sobre família, ele vai cantar, e após a participação de Moisés, então, eu voltarei para iniciar a mensagem, e a irmã Tamires vai estar interpretando. Nesse momento, vou chamar Moisés, porque ele vai fazer uma mensagem musical, uma música sobre família que ele preparou para fazer esse momento de mensagem musical. Pronto, Moisés já está. Moisés, a palavra é sua para cantar a mensagem musical que você preparou para este momento, ok? Amém? Meus irmãos, né, como o pastor falou, estamos no mês de maio, mês da família, e diante de toda essa pandemia, né, nós temos a oportunidade de estarmos juntos com as nossas famílias. A mensagem musical que eu irei cantar tem como título Minha Família Está de Pé. Senhor, abençoa minha casa. Vou reiniciar porque houve aqui um lapso. Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego em tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu abro mão, pois enquanto teus jogos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente, de joelho vou louvar, de joelho vou oferecer.
Faça minha casa, tua casa, Senhor. Faça minha família, tua, Senhor. Onde eu quiser, Deus, minha família de pé. Quando eu oro, sei, não oro em vão, eu vou quando eu olho, sei, não era em voz, eu não vou perder, joelhos vou lutando, minha família de pé. Minha casa, tua casa, Senhor. A minha família, a tua, Senhor. Eu não abro, hoje quando estou minha família de pé. Obrigado, Moisés. Deus abençoe. O pessoal está observando que o áudio não está bom, a imagem também. Isso acontece, mas obrigado, Moisés. Volta mais tarde para cantar mais uma música. É bom vocês ficarem dando esse retorno para a gente que quer acompanhar. Não sei se melhorou agora, se a minha voz está sendo audível, né, para vocês. Agora eu creio que melhorou. Alguém pode dar um retorno aí, se está melhor? A minha voz, quer dizer, o áudio e também a questão da imagem. Eu vou chamar aqui Tamires, porque ela vai estar interpretando aqui para os surdos na língua brasileira de sinais. Faz parte do nosso... Agora melhorou, né, gente? Está ouvindo bem? Graças a Deus. A imagem continua ruim para alguns. Isso às vezes é questão localizada. Ótimo. Queridos, antes da mensagem, como eu disse no início, eu vou fazer a mensagem hoje aqui, não no finalzinho da live, né? Para não ter que cortar aquela coisa toda. Mas eu quero dizer que vamos ter alguns avisos bem interessantes. Então, se houver necessidade de a gente cortar, suspender a live e retornar, eu peço que você, se possível, também retorne. Vamos ter assuntos bem interessantes, inclusive sobre a possibilidade de termos culto no próximo domingo no templo, certo? Essa possibilidade é muito, muito, muito forte de termos no próximo domingo culto já no templo. E nós daremos as informações ao longo da semana, mas quero deixar já esta informação. Também quero lembrar, embora eu vá repetir, mas eu vou lembrar que amanhã, terça e quarta, das 19 às 20 horas, teremos a nossa Conferência da Família, com 3 pastores diferentes pregando, não é? Segunda, terça e quarta. Amanhã, terça e quarta. E o outro também, outra comunicação antes da reflexão, mas espero que você possa voltar, é exatamente a nossa jornada de oração. Queridos irmãos, Igreja Batista Memorial, esperando você que não marcou o seu horário de orar. Nós temos ainda vários horários vagos e eu faço um apelo a você. Nós temos uma igreja que tem algumas centenas de pessoas. Ainda temos alguns horários vagos
Então, se você tiver condições, tiver tempo, marque o seu período ou período de oração amanhã, das 6 da manhã até as 18 horas, estaremos em jornada de oração. E temos motivos, não nos faltam, para orar, inclusive pela conferência. Mas agora vamos para a reflexão desta noite, para a mensagem desta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento. Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 6. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Já pegou a Bíblia? Já abriu? Então, esse versículo será o ponto de partida, né, a base inicial para a nossa mensagem desta noite, queridos. E, em princípio, o que é que se pode, ter de mensagem em um versículo só e com essa frase? Mas vamos lá. O versículo diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Vou repetir. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Queridos, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que leem, para aqueles que acompanham, não é? Ouvem a palavra de Deus, mesmo aqueles que não podem ouvir pelos ouvidos normais, ouvem através da língua brasileira de sinais. Esse é um texto conhecido, o Evangelho. Mas essa afirmação: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. O que podemos extrair dessa frase da palavra de Deus? Quem era João? Ou quem foi João? João, aqui mostrado, relatado, é João Batista. João Batista é considerado precursor de Jesus, aquele que foi preparar, de alguma forma, o caminho para Jesus. João Batista, inclusive, era parente, era primo de Jesus, porque Isabel era prima de Maria, né? A Bíblia relata isso. Isabel era prima de Maria. Há um relato, inclusive, da visita que Maria faz a Isabel, não é? Então, esse João aqui é João Batista. João Batista nasceu, por uma ação, como toda criança que nasce, tem a ação divina. É Deus que permite, mas há uma história, né? Zacarias, que é o pai de João Batista, Isabel já era avançada, mas Deus permitiu, projetou o nascimento de João Batista. E ele veio como precursor de Jesus. Nasceu um pouco antes de Jesus. É interessante que algumas pessoas quiseram dar a João uma realidade sobre ele que não existia. Mais de uma vez perguntaram quem ele era. Inclusive se ele era o Cristo. Ele disse: não, eu não sou. Ele deu testemunho de Jesus. É João, ou Batista, ou João Batista, que diz, nesse mesmo capítulo 1, no versículo 29, quando Jesus passa, João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João testemunhou de Jesus. João, inclusive, batizou Jesus. E batizou para que se cumprisse a vontade de Deus. E é no batismo de Jesus, nós vamos ter no relato lá nos Evangelhos, que Deus faz uma aparição, o Espírito de Deus em forma de pomba, quando Jesus sai da água
diz para Jesus, ou a respeito de Jesus, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Então, João desempenhou um papel importante como precursor de Jesus. João teve seguidores. Inclusive, alguns desses seguidores quiseram, digamos, colocar João em rota de colisão com Jesus. Disseram, olha, aquele Jesus está pregando, está batizando. E João disse, mas qual é o problema? E esse é o próximo versículo que eu quero citar a respeito de João. É João 3, Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 30. A respeito de Jesus, João vai dizer assim, é necessário ou convém que ele cresça e que eu diminua. Diante de propostas, não é? Diante de insinuações de pessoas que queriam dar a João uma missão que não era dele, transformá-lo talvez no Jesus, ele vai dizer sempre que ele é aquele que veio preparar o caminho. Ele vai apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus pelo pecado do mundo. E de uma forma, digamos, bem clara, ele vai dizer para as pessoas que vêm à sua presença com tentativas, né, de levá-lo a pensar ou a agir como se fosse o Cristo, ele vai dizer, convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Amados, temos a aprender bastante com João Batista. Primeiro, aprender sobre a obediência em fazer o que lhe foi determinado. João não se desviou da sua missão. Ele fez aquilo para o que ele foi chamado pelo Senhor, por Deus. Ele pregou. E pregou mensagens, digamos que podem ter parecido, e pareceram mesmo, não foram mesmo, mensagens duras. Falando ao povo que eles precisavam arrepender-se. Essa mensagem é tão atual hoje, ou mais atual, mais necessária do que foi aquela época. É preciso que haja o arrependimento. Temos um tempo, meus amados, queridos ouvintes da palavra de Deus, em que algumas pessoas desejam ouvir palavras, desejam um evangelho que concorde com aquilo que eles querem, que elas querem, não o evangelho que é mandado pregar na palavra de Deus. É o chamado evangelho açucarado. Muitas vezes já não se fala tanto em carregar a cruz, em arrepender-se. Já não se fala em condenação. Já não se fala que a rejeição do ser humano, da pessoa de Jesus Cristo, leva essa pessoa para viver eternamente separada de Deus. E é preciso que seja dito. Ainda hoje e amanhã, enquanto estivermos neste mundo. Então, João, ele cumpre a sua missão, ele realiza o seu ministério dentro daquilo que foi proposto, determinado por Deus. Ele não quis assumir, ele não cedeu a tentações e insinuações de pessoas que queriam levá-lo a dizer ser aquilo que ele não era. Precisamos, amados, aprender com João e praticar isso também, a sermos honestos em nossas palavras e em nossas ações, a sermos pessoas que não vamos assumir algo que não somos, nem dizer algo que não somos. O mundo continua a querer, às vezes, nos conduzir a afirmações e a desejos de coisas que não são a vontade de Deus para nós. Isso pode acontecer, inclusive, na igreja.
infelizmente. Mas a igreja é composta por pessoas. Pessoas que são falhas, limitadas, que erram. Eu sou uma dessas. Você é outra dessas. Então nós somos limitados. Nós falhamos. Nós não somos perfeitos, mas precisamos estar atentos para errarmos o mínimo possível. Então, às vezes, na própria igreja, pode ter pessoas que desejam o lugar da outra. Eu queria muito ser professor daquela classe. Eu queria muito ter determinado cargo na igreja. Eu queria muito ser o pastor daquela igreja. Se isso for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas se não for, e se por acaso você ou eu assumirmos alguma tarefa que não é determinada por Deus, isso será ruim para a pessoa, para mim ou para você, e para as pessoas com as quais estivermos nos relacionando. A gente precisa aceitar o propósito de Deus para nossas vidas. Que de nós se diga, mesmo que sejam poucas palavras, mas sejam palavras que nos façam ser reconhecidos como pessoas que cumprem a vontade de Deus. Houve um homem cujo nome era João. Esse João foi obediente. Esse João cumpriu o propósito de Deus para a sua vida. Não é? É necessário que ele cresça, disse João, e que eu diminua. Queridos, quanto mais Cristo crescer dentro de nós, e nós diminuirmos, tanto mais seremos abençoados e felizes, e faremos pessoas serem também felizes e abençoadas. Mas é preciso ter esse posicionamento. Cristo precisa crescer. E certamente, queridos, certamente, em todos nós há espaço para que Cristo cresça. Mas para que ele cresça dentro de nós, é preciso que a gente vá liberando esse espaço. Liberando, tirando coisas, palavras, ações, pensamentos que fazem diminuir a presença do Senhor em nossas vidas. Que ele cresça, disse João, e que eu diminua. Façamos o que for necessário para que Cristo cresça dentro de nós. Evitemos a todo custo querer holofotes para nós, querer aplausos para nós. Os holofotes devem mostrar a pessoa de Jesus. Nunca a nossa pessoa. Não somos nós que temos que ser reconhecidos. Nós vamos cantar um hino daqui a pouco, o hino, que fala sobre isso. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer que conheça a ti. Sim, meus queridos. Seja essa a nossa glória. Fazer com que Cristo seja conhecido e reconhecido. Não há maior glória do que esta. A gente levar alguém a conhecer a Cristo. Conhecer experiencialmente. Conhecer não apenas como uma figura histórica, mas conhecer como Senhor e Salvador. E uma outra coisa que eu quero também destacar nesta noite, caminhando já para a parte final dessa reflexão, é a necessidade, e isso também está em consonância com a música Vamos Cantar, que começa dizendo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém, a minha glória é fazer que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. Não desejemos, queridos, crescer, a não ser de acordo com a vontade de Deus, a ação de Deus. Mas que Cristo, sim, Ele que cresça cada vez mais dentro de nós. E essa música nos remete também a uma afirmação, nos remete a um pensamento, fruto da afirmação maravilhoso. É sobre a graça de Deus. Só tua graça me basta,
e tua presença é o meu prazer. Paulo ouviu isso do Senhor. Paulo escreveu, não é? Que falando sobre o espinho que ele carregava consigo, ninguém tem afirmação, digamos, determinante, exclusiva de que era esse espinho. Fala-se muitas coisas, mas isso não é importante. O importante é que o Paulo registrou que o Senhor disse: a minha graça te basta. Sim, meus amados. Por que a graça basta? Porque a graça, ela é a que nos salva. A graça salvadora de Jesus Cristo. Ela é maravilhosa, como nós cantamos, não é? Maravilhosa graça. E o compositor sacro diz: como poder cantá-la? Como hei de começar? Ela me dá certeza e eu vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Essa graça que nos salva, abrindo assim as portas da eternidade para nós. Né? Então, houve um homem, cujo nome era João. João apontou para Jesus. Não apontou para si mesmo, apontou para Jesus, como Cordeiro de Deus, como Filho de Deus, como Salvador. E disse de Jesus que ele precisava crescer e João diminuir. E João foi alcançado pela graça de Deus. Ele desempenhou uma função, um papel preponderante como precursor do caminho do Messias, do Senhor Jesus Cristo, mas ele foi alcançado pela graça de Deus. Se não fosse, não daria o testemunho que deu. Não seria servo do Senhor. Então, queridos, estejamos atentos a aprender nesta noite com João Batista, alguém que cumpriu a sua missão, alguém que apontou para Jesus, e que nós sejamos também essas pessoas que apontam para Jesus, que falam de Jesus para as pessoas como Senhor e Salvador. Que possamos dizer para as pessoas que há salvação pela graça, como disse o apóstolo Paulo em Efésios 2, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Agradeçamos a Deus a vida de João Batista. Agradeçamos a Deus o seu ministério, porque ele apontou para Jesus. Queridos, há muita gente olhando para é só aquela pessoa, é só aquela autoridade, o poder que tem, mas todo o poder para a salvação, para a redenção, está com o Senhor Jesus Cristo. Apontemos para Ele e deixemos que Ele cresça dentro de nós, para que as pessoas vejam Jesus e não vejam a nós mesmos, mas vejam Jesus atuando no nosso viver. Que Ele nos abençoe. Amém. Nós acho que vai dar tempo de cantar uma música. Eu vou tirar Tamires por enquanto e chamar Moisés para a gente cantar. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Vou aqui procurar Moisés. Tamires saiu. Para que Moisés possamos cantar. E após o canto, a gente vai suspender a live e voltar para o momento de oração. Nós temos muitos motivos para orar. Para o momento de comunicações, para conhecermos os aniversariantes da semana. Então eu peço que você, após o canto, você retorne. Eu vou parar a live por necessidade mesmo do tempo, mas vou retornar, inclusive, vamos ter a oração final. Então, esse momento é o momento de, depois do canto, suspender a live e retornar para a parte final do culto. Tá bom, Moisés? Vamos louvar ao Senhor. Pastor, vamos louvar, irmãos. Tua graça me basta. A internet hoje não está um pouco ajudando a gente. Tenho certeza,
onde vocês estão, eles irão louvar, olhando para o céu, e dizer que só a graça do Senhor nos basta. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. O santo dos santos, onde só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, com tua graça me embate, tua presença, o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafim que cobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, com tua graça me embate, tua presença é o meu prazer. Dos santos dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, com tua graça me invade, tua presença é o meu prazer, só tua graça me invade, tua presença é o meu prazer, só tua graça me invade, tua presença é o meu prazer. Obrigado, Moisés. Deus abençoe, irmão. Eu vou para Moisés aqui. Querido, a gente vai parar aqui a live, mas vou voltar, certo? Tenho vários avisos, pedido de oração, inclusive por mim. Eu tenho um pedido de oração especial e peço que você retorne para a gente ter esse momento, tá bom? Deus abençoe a todos.